Olá, gente, bom dia! Seja todo mundo bem-vindo ao meu cantinho. Espero que vocês estão gostando. Hoje eu quero falar um pouco da palavra e o tema hoje é: tem oração que Deus responde com juízo. Gente, vamos conversar um pouco sobre a palavra. Gente, quem nunca chegou numa situação que a chegar ao ponto de dizer assim: Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Eu prefiro que o Senhor, né? Prefiro que o Senhor me tire desse mundo, né, gente? Quem nunca chegou nesse ponto? E aqui nós temos vários exemplos na Bíblia. Um dos exemplos que eu vou citar aqui é de Moisés, né? Um homem exemplar, né, gente? Mas eu quero dizer para vocês que quando a oração nossa é sincera e genuína, Deus vem e nos dá o renovo, gente. Deus dá o seu renovo, gente. Com certeza, Deus vem e nos dá o renovo, gente. Confia, tenha fé, não desanime, gente. Não desanime. Confia que Deus sempre vem e nos dá o renovo. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o profeta Jonas. Eu fiz uma anotação aqui, né? Muita coisa pra mim tá lembrando. E eu vou estar lendo pra vocês aqui sobre o profeta Jonas, um exemplo pra vocês. Jonas, Deus pediu a Jonas que fosse pregar em Nínive, só que lá era um pesadelo para Jonas, porque lá ele havia perdido seus pais pelos ninivitas, gente, povo muito cruéis e maldoso. Então ele não quis fazer o que Deus pediu e foi na direção contrária do que Deus tinha pedido a ele, gente. Foi na direção contrária do que era e foi para Tarsis e entrou dentro de um barco e ficou dormindo na parte de baixo. De repente, gente, veio uma tempestade. E os marinheiros desceram e viram que era um aviso de Deus. Eles viram que era um aviso de Deus, porque antigamente o povo tinha essa crença, né? A crença deles era através do fenômeno da natureza. Eles pensavam que essa era uma forma de de sua indignação, de Deus, né? Estar indignado com alguma coisa que estava acontecendo, né? Aí eles lançaram a sorte para descobrir quem é que errava. Eles lançaram a sorte e então caiu sobre Jonas. Então, gente, às vezes fazemos coisas erradas, achando que nada vai acontecer, né, gente? Nada vai acontecer. E então os homens jogou Jonas no mar e a misericórdia de Deus alcançou ele. Então um grande peixe pegou ele e ele ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse peixe. E naquele momento ele quase morreu e fez uma oração que vocês podem ler em Jonas 2. Lá está a oração em que ele fez. E lá fala que as algas marinhas se enrolaram em seu pescoço e a sepultura estava pronta diante dele. A sepultura estava pronta diante dele. Ele estava vendo já a morte, até que Deus ouviu o seu clamor de arrependimento e o peixe cuspiu ele de volta na areia da praia. E ele foi cumprir o chamado de Deus. E na Bíblia diz que em um dia ele pregou em toda a cidade. Em um dia, gente, ele pregou em toda a cidade. E disse assim, ó: o aviso de Deus está dado. Vocês serão castigados, a não ser que vocês se arrependam. Então esta era a mensagem. Ao terminar, ele subiu em um alto monte para ver o castigo de Deus sobre aquele lugar. Só que teve um porém. Todo o povo
daquela cidade se arrependeram. O governante decidiu fazer um jejum e fez com que todos jejuassem, até os animais. Tamanho foi o arrependimento e o temor a Deus. Então Deus não castigou aquele lugar. Então, pensamos, Jonas ficou feliz, né? Nós pensamos, Jonas ficou feliz. Nossa, o lugar não foi castigado, né, gente? É o que pensamos. Só que não. Jonas ficou tremendamente decepcionado com Deus. Ele disse, Senhor, eu prefiro a morte que ver esse povo perdoado. Nós, às vezes, cometemos esse erro, né, gente? De querer que a outra pessoa pague cada centavo, até o último centavo. A gente tem esse jeito de querer que a pessoa pague até o último centavo, né? Por tudo que fez. E não é bem assim que funciona, né? Então, na Bíblia nos diz que Deus não resiste a um coração aquebrantado e arrependido. Ele não conhecia a Deus e não sabia que Deus era tão compassivo, entendeu, gente? E não sabia que Deus era tão compassivo. Às vezes a gente olha as pessoas más desse mundo e pensamos, por que ela não paga, né? A gente fala, por que ela não paga, né? E Deus, Ele dá tempo para as pessoas se arrepender, gente. Deus dá tempo para a pessoa se arrepender, entendeu? E se não arrepender, com certeza vão sofrer a condenação eterna, né? No inferno. Se nós não se arrependermos, vamos sofrer a condenação eterna no inferno, longe de Deus, né, gente? E Deus prefere a compaixão do que a condenação, certo, gente? Ele prefere a compaixão. E vou dar outro exemplo que eu falei, que temos, é de Moisés. Ele era um homem temente a Deus. Na Bíblia diz que ele foi um homem mais manso de toda a terra, calmo, paciente. Só que chega uma hora que ele se estoura, gente. Ele se estoura. Quem nunca, né, gente? Não aguentou tanto que o povo reclamava. O povo estava no deserto, tinha sido liberto do Egito. Atravessaram o Mar Vermelho e reclamava. Mas dessa vez, eles pediam carne para Moisés, porque dizia que lá no Egito, apesar de ser escravo, havia carnes, cebola, temperos e etc, gente. Então, gente, apesar de serem escravos no Egito, todo dia eles tinham essas mordomias, né? E no deserto, assim que chegou os primeiros dias, eles diziam assim, que comida maravilhosa, como Deus é perfeito. Mas em pouco tempo, esse povo já começou a ira e começou a dizer assim. Então, em pouco tempo, gente, o povo começou a ira deles e começou a falar assim, que pão desprezível, que era o maná que caía do céu, né? Que Deus está nos dando todo dia. Não, nós queremos carnes. E isso irritou a Deus. E olha a reação de Moisés. Olha a reação de Moisés diante disso. Em Números 11, 10 e 15, lá diz assim, ele ouviu toda a família a reclamar na entrada de sua tenda. E irando o Senhor. Acendeu com isso Moisés. Revoltou e disse, Senhor, por que trata mim, teu servo, com tanta crueldade? Tem misericórdia de mim. O que fiz para merecer um peso de todo esse povo? Por acaso gerei ou dei luz a esse povo? Moisés diz assim ao Senhor, né? Porque me pede para carregá-los aos braços como a mãe carrega um bebê que mama. Como levarei esse povo para a terra prometida que juraste dar aos seus antepassados? Onde conseguirei carne a todos eles? Vim a mim reclamando e pedindo carnes,
e agora, sozinho, não sou capaz de carregar a todo o peso, é grande demais. Aí ele fala assim: Senhor, se é assim que pretende me tratar, mata-me de uma vez, assim não vereis essa calamidade. E a vida é assim, né, gente? Muitas vezes, gente, muitas vezes passamos por situações que achamos que não vamos suportar, né, gente? Achamos que não podemos suportar. E isso Deus vem nos dar o renovo, né, gente? Então, Ele que está no controle de tudo, né, gente? Ele está no controle de tudo, porque Ele permite para tratar nosso coração. Então, Deus mandou Moisés separar 70 homens para os ajudar na caminhada com Ele. E Moisés, tá bom. Moisés falou, tá bom. Só uma pergunta, Moisés fez a Deus. Só uma pergunta. Como alimentar tanta gente com carnes, né? Mesmo que matasse todo o rebanho, todos os peixes, será que ainda daria? E Deus diz, Moisés, será que o meu poder está limitado? Deus disse a Moisés, será que o meu poder está limitado? Será que eu sou limitado a essas coisas que me disse agora? Verás, Deus falou, verás se a minha palavra se cumprirá. Amém? Foi assim que Deus disse a Moisés, né? Porque Moisés pensou, né, que e Deus falou, será que meu poder está limitado, Moisés? E aí Deus soprou um vento que veio do mar para o deserto e naquele momento veio codornas de todos os lados e alimentou aquela multidão, não só dia, mas todos os meses, conforme ele diz. Então, muitas vezes, podemos se frustrar. Sim, gente, nós muitas vezes nos frustramos, né? E chegamos a duvidar, né? A duvidar do amor de Deus, né, gente? Nós chegamos a duvidar. E fazemos como esses dois versículos aqui que lemos, né? E é isso que o diabo quer, gente. É isso que o diabo quer de nós. Quer que nós duvidamos. E a culpa nunca é dele, é nossa, gente. É de nossos pecados e da maldade desse mundo, gente. Muitas vezes a culpa é nossa e da maldade desse mundo, entendeu? E não... Então eu falo pra vocês, gente, pra nós não desanimarmos, gente. Porque aqui Deus disse a Moisés, peraí, você tá duvidando. E agora que somos nós... E, gente, assim, você tá duvidando. E agora, né, gente, quem somos nós pra duvidar do Senhor, né, gente? Quem somos nós pra duvidar de Deus, né? Às vezes estamos esgotados, gente, emocionalmente. Então, se vocês hoje tá duvidando de Deus em relação a alguma situação na vida de vocês, talvez estejam esgotados emocionalmente, começa a pedir um renovo ao Senhor, gente. Começa a pedir um renovo ao Senhor e que o Senhor vai vir e vai dar o renovo, gente. Creia, somente creia. E é isso, gente, que eu tinha para passar para vocês. Eu fiz algumas anotações, porque eu não sou muito boa de gravar na memória, mas espero vocês terem compreendido a palavra. E gratidão a vocês que estão aqui no meu cantinho. Não esqueça de sair sem deixar o meu like, né? Quem gostar, se inscreva. E beijinhos. Até o próximo.